Olá galera, espero que vocês estejam aqui me ouvindo bem. Agora é meio-dia e já estamos aqui na live que eu prometi fazer hoje com vocês aqui no meu perfil do Instagram. Vamos começar rezando ângelos, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí e a gente consegue falar um pouquinho com todos vocês, esperar o pessoal também ingressar na live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, nós os pedimos em nossas almas a vossa graça, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a influência cultural na batalha espiritual. Por que eu quis falar desse tema com vocês? Porque muitas vezes quando nós falamos sobre batalha espiritual, e eu tenho falado bastante desse tema, nós estamos, por exemplo, esses dias aconteceu aqui em São Paulo uma marcha claramente voltada para coisas diabólicas, para cultos, né, de entidades que representam no nosso imaginário o demônio. Então a gente sempre foca na questão da oração. Então a gente fala da oração, do jejum, do exorcismo, das bênçãos, das práticas espirituais, e parece que isso é tudo. Parece que isso resume tudo, parece que isso, digamos assim, é o todo da questão, e não é verdade. Por quê? Porque batalha espiritual implica um estilo de vida. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Quer dizer, o que adianta eu expulsar da minha vida forças espirituais malignas e, ao mesmo tempo, abrir as portas da minha alma para forças espirituais malignas, através de outros mecanismos? Não tem muito sentido. Então, é aqui que eu acho que a questão ela se torna um pouco mais espinhosa. Em segundo lugar, eu vejo que hoje em dia existe uma espécie de reducionismo entre muitos católicos. O pessoal pensa assim, e muitas vezes vem pessoas me perguntando, né, pai, é pecado assistir por exemplo, tal filme ou escutar tal música? É pecado? E, olha, pecado, gente, muita coisa não é. Mas é o que dizia São Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não são... Por exemplo, não é pecado escutar uma determinada música, mas pode ser que aquela música ela tenha uma influência espiritual ruim sobre mim. Entendem?
Então, por exemplo, eu me lembro quando era criança, algumas pessoas escutavam certas músicas assim de um sambista famoso, etc. E eu percebi que aquilo trazia uma carga espiritual. Era pecado escutar aquilo? Possivelmente não é pecado propriamente. A gente não pode reduzir tudo digamos, a uma apreciação moral. Mas, mesmo não sendo pecado, aquilo pode me trazer algum tipo de carga, de peso, de contaminação, pode abrir de alguma via espiritual ruim para mim. E digamos assim, este saneamento espiritual do nosso ambiente é muito importante. Hoje eu queria especificamente falar sobre música. E antes de falar sobre música, já queria te pedir, se você puder, compartilhe essa live, manda para os seus contatos, faça aí um pequeno apostolado nesse horário aí com seus amigos, porque eu acho que o tema é de interesse e pouca gente tem falado sobre esse assunto no âmbito católico. Então me ajude aí, curte, comente, compartilhe e divulgue a nossa live. Voltando aqui para o nosso assunto. Música. Eu sempre gosto muito de música, desde da minha infância eu sempre estudei música, eu sempre gostei, eu sou apreciador, sou apaixonado por música, né? E a música, diferentemente de outras artes, ela tem um acesso direto à nossa alma. Por quê? Porque a música abraça o homem, digamos assim, nas suas 3 dimensões. A música tem 3, digamos assim, partes fundamentais. A parte mais superficial da música é o ritmo. É a batida, né? Tum, 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 tum. Isso é o ritmo. É a batida da música. A segunda parte é o que a gente chama de harmonia. Né? A harmonia, por exemplo, é quando eu tenho um acorde. Num acorde eu tenho a primeira nota do acorde, e aí eu tenho a terça e a quinta. Correspondem à terceira nota em distância e à quinta nota em distância. Aqui eu tenho um acorde. Né? Digamos assim, esse tipo de construção tritonal é o que a gente chama de harmonia. Claro que aqui existem construções, eu tenho acordes em sétima, em nona, até em quarta, etc., que dão, digamos assim, impressões diferentes, causam impressões diferentes. Né? Na música contemporânea se usa muito os acordes em nona, por exemplo, ou em diminuto, enfim. Os acordes, portanto, nos falam da harmonia. E o terceiro elemento da música é o que a gente chama de melodia. É a linha melódica da música. E a linha melódica da música é, digamos assim, o que carrega a mensagem. É o que leva a mensagem diretamente para o nosso íntimo, né? Então vocês vejam que coisa interessante. Se nós fizéssemos uma analogia, nós poderíamos dizer o seguinte, que o ritmo, ele toca o corpo. Né? Então, uma música rítmica, né? Você pega, por exemplo, um samba, você pega, por exemplo, um funk, um axé. E por que essas músicas elas levam as pessoas a dançarem? Porque o ritmo é contagiante, o ritmo é eletrizante. Então, ele toca o corpo. É uma música em que sobressai o ritmo. Se você pega, por exemplo, um funk ou um rap, aqui essas músicas são praticamente
todas feitas de ritmo, né? Elas são rítmicas. A melodia e a harmonia praticamente não existem. Existem, mas existem, digamos assim, num espaço muito inferior. O que sobressai ali é o ritmo. Enquanto que em outras músicas sobressai a harmonia. Por exemplo, né, se você escuta músicas mais românticas, músicas, talvez até bossa nova, com aqueles acordes todos, a harmonia, ela vai mexendo com você. Ela consegue te deixar talvez um pouco deprimido, um pouco nostálgico, consegue mexer nas suas emoções. A harmonia afeta as suas emoções. Né? E se você pega uma música tão somente melódica, por exemplo, o gregoriano é melódico. A harmonia no gregoriano é praticamente inexistente e o ritmo é totalmente livre. Então é uma música totalmente feita de melodia. Ela é totalmente melódica, né? Se você pega assim a movimentação do gregoriano é uma movimentação inteiramente melódica. Qual que é a diferença desses modos de música? Então, o ritmo afeta o corpo. A harmonia afeta a alma, a mente, né? Afeta as emoções, afeta, digamos assim, a parte mais baixa das nossas emoções. É mais profundo que o ritmo, mas afeta as nossas emoções. E a melodia afeta a parte superior da alma, afeta o espírito. É muito interessante isso, porque o corpo, a alma e o espírito, né? Aqui eu não quero entrar em considerações de antropologia teológica, dicotomia, tricotomia, por favor, né? Não é o espaço para isso. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que existe essa tríplice dimensão na música, e nessa tríplice dimensão você tem o ritmo que afeta mais o corpo, a harmonia que afeta mais as emoções. E quando eu digo emoções, eu estou falando de sentimentos mesmo. Não é uma coisa muito elevada. É uma coisa que você afeta os sentimentos, depois os sentimentos eles te abandonam, eles mudam, eles têm uma volatilidade muito maior. E você tem a melodia que, digamos assim, é o que carrega a mensagem e que afeta o seu espírito. A parte mais alta da sua alma, né? Aquela em que você exerce a fé, a esperança e a caridade. Por que é importante a gente dizer isso? Não apenas para aprender a apreciar um tipo de música que seja mais espiritual. Vocês vejam que a igreja sempre disse que o gregoriano é o canto litúrgico por excelência. E por que o gregoriano é o canto litúrgico por excelência? É o canto litúrgico por excelência porque o gregoriano é melódico. É tão somente melódico. E você escuta um coro gregoriano cantar, ele te eleva. Ele eleva o seu espírito a Deus. Né? Não que um canto harmônico, por exemplo, polifônico, é harmônico. Os cantos, por exemplo, marciais, né? Hinos de países, hinos militares, hinos de diferentes procedências, são harmônicos, são polifônicos, são maravilhosos, mas é uma polifonia que te eleva, que te puxa para o sublime.
Então se você pega, por exemplo, Bach, se você pega Handel, se você pega Vivaldi, se você pega esses grandes compositores, em geral eles estão te puxando para cima. É uma harmonia que te leva para cima, que te leva para o sublime. Né? Agora, você também tem a harmonia que te puxa para baixo, que te leva pro mais vulgar até. Né? E você tem os cantos que são ritmos, as músicas que são totalmente rítmicas. Você pode ter uma música rítmica que te puxa para cima? Pode. Por exemplo, digamos assim, que você tenha uma procissão. Nós tivemos recentemente aqui na Pará uma procissão, tinha uma banda. Uma banda de sopro, uma banda de metais, com tambor e tudo mais. Então, mas são músicas que te puxam para cima, que te puxam para marcha. Né? Elas não estão simplesmente assanhando o seu corpo. Elas estão te puxando para cima. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode demonizar as 3 dimensões da música. A gente tem que olhar para a música no seu todo e perceber quando a música está nos puxando para cima ou quando a música está nos puxando para baixo. Ela está puxando para o céu ou ela está puxando para o inferno? No fundo é isso. Porque aqui não existe muita neutralidade, hein? Não existe muita neutralidade. Aquilo que não te leva para cima vai te levar para baixo. E por que é importante a gente perceber isso? Porque muitas vezes nós não nos damos conta de como os movimentos revolucionários fazem uso da arte, da estética, para alterar os nossos padrões de apreciação artística. Né? Então, por exemplo, a estética moderna, e sobretudo a pós-moderna, é uma estética anti-estética. Porque a gente hoje precisa, digamos assim, dentro desse cenário de desconstrução cultural, a gente precisa desfazer padrões. Então você precisa mostrar para as pessoas padrões, digamos que subvertam a sua ordem estética. Então você tem que colocar o feio no lugar do bonito, você tem que colocar o caos no lugar da ordem, você tem que privilegiar a desarmonia, a dissonância, sobre a harmonia, a concordância, e assim por diante. Né? Então a arte contemporânea, por assim dizer, ela abusa de padrões antiestéticos para poder alterar a sua percepção. Então ela vai te submeter sempre ao feio, ao disforme, ao nojento, ao grotesco. Por quê? Porque ao fazer isso ela altera o seu padrão de percepção. Você, sem se dar muito conta, você permitiu que a sua percepção fosse invadida por disformidades. Quando isso é plastificado em cenas e imagens, isso fica muito mais claro. Mas quando é por sons, nem sempre isso está tão claro. Então, por exemplo, o heavy metal é um tipo de música que incita o quê? Que paixões que ela está provocando? Está provocando a ira, a raiva, está provocando revolta, rebelião, nervosismo. Você fica, se você escuta aquilo te deixa eletrizado num sentido ruim. Compreende? Então o que acontece? Sem você se perceber, porque não tem ninguém matando ninguém na sua frente, os seus sentimentos estão sendo conduzidos para um tipo de expressão passional coerente com a agressão, com a violência, com a raiva. Você não vai ter paz de espírito, por exemplo, para rezar. Se você pega determinadas músicas, elas vão te levar mais para a sensualidade. O movimento revolucionário faz isso de uma maneira, assim, muito intensa.
Porque ele faz entrar em você valores que te induzem ao pecado, que te induzem ao aquilo que é errado, né? Sem que você conscientemente queira aquilo. Você está sendo, digamos assim, induzido. E aí você começa a se envolver, você se envolve no ritmo, ou você se envolve na harmonia da música, quando na sua mente estão entrando valores assim que são contrários às suas convicções. Não é aquilo que você quer para a sua vida, não é aquilo que você quer para a sua existência. Notem que, para os adultos, isso já é algo difícil de discernir, né? Porque um adulto, ele nem sempre tem o aparato psicológico e conceitual para decifrar essas mensagens. Agora, imagine, por exemplo, uma criança, um adolescente. Eles não têm aparato nenhum. Eles são apenas objeto de uma influência. Aquilo está entrando na mente deles, está detonando a sensibilidade deles. Eles estão sendo invadidos por uma espécie de barbarismo que bagunça o seu imaginário, e aquilo que eles vão passar a apreciar, a gostar, a curtir, é algo que está na contramão do que você, pai, mãe, avô, avó, estão querendo ensinar para eles. Você leva um filho para a igreja, etc. Mas ele começa a apreciar, a curtir coisas que estão na contramão disso, porque a sensibilidade deles, a sua percepção estética está bagunçada. Né? Aí os pais, eles por exemplo, né, dizem, não, mas isso é coisa de jovem, é coisa de criança, é coisa de adolescente. E aí ficam assim, acham que é uma coisa inocente, bobona, normal. E deixam passar, né? Vê lá o garoto curtindo aquela música, tal, não sei o quê, ri, né? Ri, acha aquilo engraçado, e não percebe que a percepção estética do seu filho está sendo, digamos assim, manipulada por um agente oposto às suas convicções, está puxando o seu filho, o seu neto, etc., por um lado que é o oposto daquele que você está puxando. Percebem a seriedade do assunto? Isso não é uma brincadeira, né? Quando nós falamos de música, nós estamos falando de algo que abraça a pessoa em todas as suas dimensões. Há um erro muito frequente das pessoas, que é o seguinte, que é o de imaginar que o perigo de uma música está na letra, sobretudo. Na letra. Então a pessoa diz, eu vou examinar a letra daquela música. Mas esse é um engano. Por quê? Porque, claro que a letra tem a sua importância, porque a letra está dizendo coisas. Mas não é apenas a letra que diz coisas. Também é a harmonia, o ritmo e a melodia. Então, por exemplo, uma música de amor que tem uma batida sensual, ela está falando de amor em termos libidinosos. Então, na melodia está embutida uma mensagem sexual, mas que não está explicitada na letra. Se uma música está, por exemplo, falando de Deus, com uma batida de violência ou de brincadeira, o que você está transmitindo com isso?
A letra pode ser sublime, mas você está transmitindo irreverência, banalidade, trivialidade e assim por diante, né? Então, por exemplo, nas últimas décadas houve uma influência, na minha opinião, exagerada dos ritmos populares nos cantos pastorais. O que acontece? Você está, digamos assim, reproduzindo o forró, o chachado, o sertanejo, muitas vezes até um pouco o brega music também, em letras religiosas. E o que acontece com isso, né? Você está banalizando o sublime. Então a letra muitas vezes é ortodoxa, é correta, mas pela melodia, pela harmonia e pelo ritmo, ela está passando uma mensagem dissonante. Né? Então, não é só a letra que a gente precisa analisar, a gente tem que analisar também o ritmo, porque é por ali que entra tudo. O ritmo, a melodia, a harmonia, ali. Então, vocês vejam, se uma melodia ela não tem uma inspiração divina, ela... Da onde vem essa inspiração? Ela tem uma inspiração humana ou ela tem uma inspiração demoníaca? É de se perguntar. Vocês vejam que coisa, né? Quando a gente fala inspiração, nós estamos... a palavra inspiração no grego é simplesmente sopro, é pneuma. Né? Então, inspiração é a mesma palavra que espírito, no fundo. Então, você vejam, se a questão aqui é uma questão de discernimento de espíritos. Qual é o espírito que está inspirando essa música? É o espírito de Deus? É o espírito do homem? Ou é o espírito maligno? Qual o espírito que está por aqui inspirando, soprando nesse ritmo, nessa melodia e nessa harmonia? Qual é o espírito que está aqui inspirando? É uma pergunta que a gente tem que se fazer muitas vezes para entender efetivamente a carga espiritual que está ali por detrás. Não é uma questão puramente humana. É humana, mas também pode estar carregada de uma certa influência que não é desejada. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo só. Né? Há um cantor brasileiro muito famoso, já falecido, que é o Raul Seixas, né? Raul Seixas, durante muito tempo, ele se tornou representante do grupo do Aleister Crowley, no Brasil, que é um ocultista daqueles terríveis. Se você pesquisar, você vai descobrir. Então, há coisas que ele escreveu que são diretamente influenciadas, por exemplo, pelo livro de Oz, ou livro da Lei, que são as obras principais do Aleister Crowley. E muita gente que é fã, que gosta daquele tipo de cultura alternativa, sem perceber, está consumindo espiritualmente aquela influência e puxando aquilo para dentro da sua casa, para dentro da sua consciência, né? E o que acontece? Acontece que, de repente, você está com uma conduta, ou com um tipo de pensamento, com um tipo de sentimento que não condiz com o cristão. Isso não tem a ver só com a letra. Isso tem a ver com o conjunto todo. Por quê? Aquela melodia não foi inspirada em algo divino. E nem em algo humano sadio.
foi inspirado, por exemplo, por uma pessoa que está altamente comprometida com o ocultismo. Então vejam, eu queria pegar um exemplo atual de uma música que foi assim, lançada há poucos dias, né? Foi lançada agora, no dia 15, dia da Assunção de Nossa Senhora, um single dessa cantora chamada Luísa Sonza. Eu não a conheço, sei muito por cima a história dela, mas também não quis aprofundar, eu vi que não era muito edificante. E eu queria que vocês vissem algumas imagens, eu vou compartilhar aqui com vocês. Por quê? Bom, ela tem 40 milhões de seguidores no Instagram e quase 7,93 milhões de seguidores no YouTube. A maioria são meninas, jovens e adolescentes. Ela pretende, digamos assim, ser uma influência para as meninas, né? Então, eu vou compartilhar algumas imagens aqui. Deixa eu abrir aqui a minha galeria para vocês verem umas imagens do clipe. Aqui, ó, temos uma imagem. O clipe, a música é um single, se chama Campo de Morango. Veja que coisa assim, tremenda, né? Porque é ambígua. Você não sabe exatamente se é sangue ou se é um morango, né? Se é uma cena de violência sexual, se é a cena de um aborto. A gente já viu, né, performances de abortistas que se valem desse tipo de estética, né? Vamos ver aqui outra imagem do clipe. Essa aqui um pouco mais detalhada, mostra a cantora, acredito eu, uma das atrizes, das performers, totalmente ensanguentada ou manchada, né, por essas manchas vermelhas. Vamos ver uma outra foto aqui. Essa aqui um pouco mais discreta, mas mesmo assim já se vê as mulheres manchadas de sangue ou de morango, alguma coisa desse tipo, sobre a cama, né? Em torno da cama e a protagonista no centro da cama. Vocês vejam que coisa interessante, porque aqui, obviamente, o morango faz uma analogia com o órgão íntimo feminino. E a mancha de morango, portanto, tem a ver com os fluidos sanguíneos. Se isso é uma imagem que remete ao aborto ou não, ou à violência sexual ou não, eu acho que isso vai muito do inconsciente, né? Aqui vamos ver uma outra imagem. Cadê? Está aqui. Essa aqui. Reparem nos olhares. É uma atitude de... você vê com um olhar de malícia e ao mesmo tempo de raiva, de sedução. Carrega algo que não é espiritualmente, assim, digamos, elevado, né? Tem contornos bastante malignos até, a gente percebe isso. Eu vou passar aqui um trecho
do clipe conforme ela mesma postou no Instagram dela, né? Isso aqui está no Instagram. Vejam essas cenas. Que cenas fortes, né? Você não consegue perceber, né? Qual a finalidade, o que ela está fazendo ali. Então vejam que coisa, é um misto de violência, enfim, parece um pouco obsessiva, né? Muito feio. Eu queria rapidamente ver com vocês um trecho ler com vocês a letra dessa música. Vamos ver. Aqui olhem a letra. Infelizmente aqui eu não estou conseguindo vê-la inteira, mas a letra diz assim: malvadona safada, quer crime, eu sou karma. Quer dizer, sou karma. Ela está querendo dizer que ela é ela vem com um peso de quem quer fazer o mal para levar o peso, né? O karma é essa ideia das religiões espíritas. Metida, assanhada, só racha do bom. Aqui é uma palavra que significa moça, né? Racha. É uma gíria ruim. Luxúria não é praga. Luxúria não é praga. Né? Esse não é praga significa isso, não é praga. De Balenciaga, de costas me encara. Balenciaga é uma marca de... é tipo uma grife, né? Houve uma polêmica que dizia que Balenciaga, a primeira palavra viria de Baal, e portanto havia uma referência a isso, né? Mas acho que não tem, pelo menos linguisticamente falando, não parece que seja isso, não. O que ela está querendo dizer bem vestida, me encara de costas. É uma referência claramente sexual, né? Sua vizinha pelada eu sou, na BMW borrando batom. Boa menina, solta esse beat, eu resolvo por cima. Quer dizer, ela é a mulher que vai ficar por cima, né? Sonhei com campos de morango e provando da fruta eu tava me excitando. Acordei, tu estava me chamando. Aqui a última frase. E tava de ladinho colocando. Algumas pessoas disseram que ela estava fazendo uma referência aqui ao fato de que ela teria acordado durante a noite e isso era uma coisa de um espírito, né? Eu acho que não é bem isso que ela quis dizer. Também não sei se é verdade isso. Mas a referência sexual é muito, muito pesada. Muito, muito pesada. Alguém está dizendo aqui que a Beira em Casa tem a Balenciaga tem relação com clínicas de aborto. Não sei, não tenho conhecimento disso. Aí diz: sou uma vagabunda na tua cama. Me bota e pode falar que me ama. Eu gosto do jeitinho que tu me chama. E tava certa sobre a tua fama. Segura mais um pouco que eu tô chegando lá. Vai tomar do meu suco, é só lamber devagar. Gente, é muito baixo, né? Segura mais um pouco, eu tô chegando lá. Vou tomar teu suco, eu vou lamber devagar. É muito, muito, muito ruim. Malvadona, safada, quer crime, eu sou caro, metida, assanhada. Enfim, é de uma baixaria, gente, que
a gente assim fica realmente constrangido, né? Eu vou parar por aqui, a letra é muito pesada, não quero continuar lendo essas coisas. Mas por que eu peguei esse exemplo, né? Eu peguei esse exemplo porque nós estamos expostos a isso tudo, mas sobretudo, enquanto você, mãe, avó, pai, você está aí tranquilo na sua vida, o seu neto, a sua neta, o seu filho, sua filha estão assistindo esse tipo de coisa, né? Então, as divas do pop, elas vão influenciando os nossos jovens. Eu estou até com um pouquinho de dor de cabeça, para falar a verdade para vocês, de ler essa coisa aqui, né? Porque as divas do pop vão influenciando as crianças aí, né? Num nível de pecado, de contaminação espiritual, que faz realmente muito dano. Você está puxando a pessoa para onde? Pro buraco, né? Pro buraco. A Madonna, ela recorria muito a isso. Eu acho que eu tenho aqui algumas imagens da Madonna que eu baixei, em que ela faz paródia com os santos. Ó, por exemplo, vejam essa capa da Madonna. Aqui ela está fazendo-se de Nossa Senhora das Dores, né? Ela gosta muito de explorar o universo, digamos, blasfemo, né? Aqui, por exemplo, tem outra capa da Madonna imitando a Santa Ceia, com um tipo de apelo lesbiano, algo assim. Depois, aqui a Madonna já é crucificada, fazendo uma paródia de Nosso Senhor, né? Então, vocês têm as divas pop, já há bastante tempo, elas têm influenciado a nossa juventude, não só a juventude, né? Também os adultos, com essas más influências, né? Essas coisas todas. E nós precisamos nos precaver contra isso, né? Nos proteger, porque, vejam, essas influências estão entrando em nós, né? Tá lá, de repente, a sua filha, a sua neta, escutando a Luísa Sonza, a MC Pipoquinha, pessoas aí que estão Anitta, né? Essa gente que está, digamos assim, trazendo esses conteúdos que vão influenciar a sua família, essas novas gerações, né? E talvez você mesmo. Eu peço que vocês pensem muito nisso, naquilo que vocês consomem, né? Do ponto de vista das letras, do ponto de vista das músicas, das melodias. Nós precisamos ter um retorno do sublime, do belo, daquilo que é digno. O ser humano, ele foi criado para ser imagem de Deus, né? A gente vai escutando e vendo essas coisas e não percebe o quanto a nossa alma vai ficando pesada, ela vai ficando escura, ela vai ficando cada vez mais desgastada, né? E a gente não percebe isso. Talvez porque a gente está sendo puxado muito para o lado corporal, o lado rítmico. Então a gente só vai perceber digamos, a erosão espiritual muito depois, porque a gente está, digamos assim, atrelado ao mundo corpóreo, ao mundo rítmico, e aí digamos assim, essas percepções vão ficando mais prejudicadas.
queria avisar para vocês que o curso de batalha espiritual vai fechar o carrinho amanhã. Então ainda dá tempo de você fazer. O pessoal está aí fazendo a quaresma de São Miguel. Queria incentivar vocês a fazerem um curso, porque vai te ajudar a fazer, por exemplo, uma quaresma de São Miguel de uma maneira um pouquinho mais bem feita, com um espírito um pouco mais bem disposto. Eu vou deixar essa live gravada, vou deixá-la disponível. Quero dizer para você o seguinte, que isso aqui não é uma... Nós não estamos condenando essas pessoas de jeito nenhum. É com todo o amor e toda a caridade que a gente faz isso, né? Com uma pena muito grande de que, infelizmente, essas pessoas estejam sendo usadas aí para poderem levar coisas pouco edificantes na alma de todos nós, né? Então, vamos rezar por todos eles, vamos rezar pela conversão deles e, sobretudo, vamos pedir a Deus que nos ajude todo dia a ser um espelho da sua santidade. Queria terminar essa live fazendo uma oração por todas essas pessoas e uma oração também por todos nós, porque querendo nossas coisas trazem um pezinho e a gente fica um pouquinho assim acabrunhado, né? Então vamos rezar por todas essas pessoas, uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora pela conversão delas e para que elas também conheçam o amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, por todos nós que estamos aqui assistindo essa live, eu vou fazer uma oração, uma curta oração de exorcismo, né? Para nos protegermos todos dos ataques do mal. Senhor e Deus, guardai-nos por meio dos vossos santos anjos naquela sarça ardente, na confetirada da vossa santa coroa de espinhos, a fim de que nenhum ataque maligno nos venha prejudicar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, uma boa continuação de jornada, e até a próxima.